Olá, amigos que me acompanham aqui no canal do YouTube e também na minha página do Facebook. Eu tenho recebido muitos pedidos nos últimos dias para falar sobre política aqui nos meus canais. Porém, eu acho que eu ainda não estou preparado para falar sobre política aqui no canal e também na página do Facebook. Lá no meu perfil no Face, sim, eu falo um pouco sobre política, mas aqui eu acho que não é o momento certo ainda. Porém, tem algo que eu gostaria de comentar com vocês. Muitas pessoas me pediram, Vanderlei, quais os projetos, quais as linhas de pensamento que você acha importantes que os candidatos trabalhassem em relação à agricultura. Por quê? Quando a gente assiste ao debate na TV, principalmente, quando um candidato fala a palavra agricultura, a gente tem que dizer, ele falou agricultura, porque a gente praticamente não vê projetos voltados para a agricultura na TV aberta, nos debates uh, mais importantes. Então eu separei uma listinha de algumas coisas que seriam, no meu ponto de vista, importantes para os candidatos se aterem. Tanto presidente, governador, deputados, senadores. Então vou falar um pouquinho de cada um deles. Bom, um dos assuntos que eu acho fundamentais para serem trabalhados é a questão do crédito fundiário, que hoje está praticamente parado. O crédito fundiário é um programa para aquisição da terra, principalmente por jovens. E ele deveria ser um programa que fosse mais rápido, mais simples e menos burocrático. E que realmente funcionasse. Eu, por exemplo, não tive acesso ao Banco da Terra. No período que eu poderia comprar terra pelo Banco da Terra, o projeto estava parado, o programa estava parado. Depois eu já não me encaixava mais nos requisitos, né? E já que não existe outra linha de financiamento para a compra de terra, os governantes deveriam fazer ressuscitar esse programa e fazer ele trabalhar, né? Colocar esse programa realmente em prática. Isso seria uma das maneiras da gente conseguir trabalhar a sucessão rural e incentivar o jovem a permanecer no meio rural, porque muitas vezes ele quer trabalhar, mas a propriedade dos pais é muito pequena, né? Não dá a possibilidade dele ficar em casa, dele ajudar a trabalhar na propriedade, então seria uma maneira desse jovem poder ter a sua propriedade também. Outra questão, proteção ao mercado interno. Para exemplificar isso, a gente pode ver a questão do leite que aconteceu ano passado e no início desse ano, né? Que o preço despencou lá embaixo e houve muita importação de leite de fora. Então é preciso proteger o mercado interno. A gente não pode deixar os produtores do país com prejuízo, né? Porque a gente consegue comprar um produto de fora, às vezes mais barato. Então, essa proteção no mercado interno é muito importante também. Menos impostos nos insumos. Eu gostaria que os insumos, adubos e sementes principalmente, teriam menos carga de impostos. Isso daria uma margem de lucro maior para o produtor. Ele poderia investir mais na sua produção, aumentar a sua produção e com certeza essa diminuição de impostos, ela na cadeia toda ela seria importante, né? Mesmo que houvesse uma diminuição do preço do produto, o produtor teria um lucro mais alto porque ele não pagaria tanto imposto lá no insumo. Imaginem hoje um saco de adubo custando R$ 90. Quanto que custa para um produtor implantar uma lavoura? Transportes. O governo precisa investir em transporte ferroviário para facilitar o escoamento de produtos, agilizar, né, diminuir custos também e cuidar da parte rodoviária também. A gente vê matérias aí na internet, na televisão, lá da região central do país, aquele caos dos produtores tentando escoar as suas safras, caminhões atolados no barro, nas estradas em péssimas condições. A gente precisa ter condições de escoamento da produção. Isso é um fator principal, né? Quando se fala em agricultura, ter condições de escoar a sua produção. Armazenamento também é importante.
A gente sempre vê problemas com super safras de armazenamento, né, os grãos ficando a céu aberto, embaixo de lonas. Então é preciso que o governo se atente também a programas que incentivem a questão de armazenamento, né, tanto em cooperativas como do próprio governo, como também dos produtores. Mercado externo. Mercado externo também é importante. É preciso buscar parcerias, né? Porque o nosso país ele é rico em diversidade de produção, ele tem um clima que permite produzir praticamente tudo e isso traz novas oportunidades aos produtores do nosso país. Então é preciso trabalhar o mercado externo. Então, voltando aqui, né, a questão do mercado externo também é muito importante, porque a gente pode trazer novas oportunidades de produção, né, aos produtores do nosso país, do nosso estado, da nossa região, enfim. Mas é preciso, né, ter um equilíbrio entre o mercado interno e externo. Primeiro, valorizar o mercado interno, o consumo interno dos produtos. A hora que não tiver mais consumo, aí sim buscar alternativas para o mercado externo. Questão das agroindústrias. É preciso diferenciar agroindústrias de grande porte, médio porte e pequeno porte. Questão de infraestrutura e questão de legislação. A gente não pode querer obrigar uma pequena agroindústria a ter todos os parâmetros que uma grande agroindústria tem, tanto na infraestrutura quanto a cobrança em relação à legislação. Não que pequenas agroindústrias não precisam observar a legislação, a parte sanitária. Precisam, mas a gente precisa facilitar isso, né? E dar condições de que uma pequena agroindústria tenha viabilidade para ser construída e para funcionar. E a questão do comércio também. Por que a gente pode vender no município, mas não pode vender no município vizinho, não pode vender no estado vizinho, né? Isso também, esse livre comércio dos produtos da agroindústria gera renda para a agricultura, permite que o jovem fique no campo, o jovem pode ser um empresário, um empreendedor na sua própria propriedade. E para isso a gente precisa dar condições. Apoiar entidades de fomento. Entidades como Emater, Embrapa, Ipagre, universidades que trabalham com pesquisa, com assistência técnica, com desenvolvimento de tecnologias, principalmente para a pequena agricultura familiar. Isso é fundamental, né? Já correram um risco de fechar, já teve muita mobilização em relação a isso, então o governo precisa incentivar essas entidades, porque são elas que chegam lá no pequeno produtor, que dão condições para ele, que dão assistência, que trazem novidades, que trazem novas ideias, né, que ajudam os pequenos a produzirem, a crescerem, a ter desenvolvimento na área rural. Então, o apoio a essas entidades é fundamental. E além disso também, né, o apoio à tecnologia, tanto para os grandes produtores como para os pequenos produtores. E é principalmente para os pequenos produtores, através dessas entidades, que essas tecnologias vão chegar no campo. É preciso incentivar também a agricultura mais ecológica e a redução no uso de agrotóxicos, né? Não acabar com o agrotóxico, como muitas pessoas defendem. Uma agricultura como o Brasil tem hoje, né, a extensão que ela tem hoje, se fosse extinguir os agrotóxicos, a agricultura acabaria. Porque não tem condições de produzir hoje no formato, na quantidade que o Brasil produz, sem utilizar esses produtos. O que precisa é buscar novas tecnologias, né, buscar alternativas para se reduzir o máximo possível o uso desses produtos e trabalhar uma agricultura mais ecológica. Isso que tem sido um apelo muito grande nos últimos anos, principalmente se a gente pensar em mercado externo, da gente poder oferecer produtos que sejam mais naturais, mais ecológicos. E nisso o Brasil tem uma grande capacidade para se trabalhar. Outra questão, turismo rural. A gente tem coisas incríveis para ver. Eu viajei um pouco pelo estado do Rio Grande do Sul
e vi coisas incríveis, que muitas vezes as pessoas vão para outro país para ver e tá aqui no nosso estado. Muitas vezes a gente vai para outros estados para ver alguma coisa parecida e tá aqui no nosso município, na nossa região. Então o turismo rural ele precisa também ser incentivado, porque ele vai trazer novas oportunidades de renda para as pequenas cidades e também para os produtores. Outra questão importante é a recuperação de áreas degradadas. A gente sabe que no país tem muita área produtiva que está degradada, que produz muito pouco. Precisamos de programas que incentivem a recuperação dessas áreas, né, que dão condições tanto financeiras para o produtor, como também de acesso a tecnologias, para a gente recuperar essas áreas e com isso aumentar a nossa produção, sem precisar degradar o meio ambiente, sem precisar abrir novas áreas para produção. E eu acredito que precisam ter também benefícios para quem protege o meio ambiente. Para os produtores que protegem nascentes, por exemplo, que fazem toda a proteção, que tomam cuidado, nada mais justo do que ter um apoio financeiro, talvez, para esses produtores. Pois, se não tiver água, como a gente vai viver? E aquele produtor que está protegendo uma nascente, e essa nascente inicia um rio, e esse rio corre para uma cidade, e essa cidade se abastece dessa água, não seria justo esse produtor ter um reconhecimento por fazer a proteção daquela nascente, que é tão importante para o abastecimento daquela cidade? Então acho que isso também seria algo bem interessante e algo justo para se fazer em relação à agricultura. Se você acha que tem mais algum assunto que os governantes, os futuros governantes deveriam debater e focar, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e, claro, deixe o seu comentário por aqui. Boas eleições, escolha bem o seu candidato, analise as propostas, né? E não brigue por causa de política. Discuta, sempre dentro do respeito. E faça uma boa escolha. Um abraço para vocês e até um próximo vídeo.